Então, hoje nós estamos na presença da presidente eleita para o próximo biênio, no nosso querido TRT15, a doutora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo Moraes. Bom, doutora Gisela, primeiramente, muito obrigada por nos receber. É um grande prazer estar aqui para conversar um pouquinho com você. E acho que a gente poderia começar a nossa conversa com um pouco da sua história. Como foi sua trajetória até hoje, né, para chegar nesse posto tão importante, né, que é a presidência do TRT15? Bom dia, Patrícia. Na verdade, eu é que fico muito honrada de poder conversar um pouquinho, né, com a presidente da nossa associação. E eu vou implementar agora em dezembro desse ano 30 anos de carreira. Eu sou do primeiro concurso, eu sou do concurso de dezembro de 1988 e tenho já 13 anos aqui de tribunal. Né? Vim em 2006, portanto, o ano que entra eu vou fazer 13 anos de tribunal. Tive uma trajetória hoje que eu posso dizer muito feliz, tanto no primeiro grau, era completamente diferente, vivenciei coisas que vocês agora não vivenciam mais, que foram algumas dificuldades, que o tempo acabou fazendo com que o nosso magistrado hoje de primeiro grau tenha mais respeito por todos e mais dignidade de trabalho. Mas isso não significa dizer que a minha experiência não foi boa. Foi muito boa, é que a gente não tinha circunscrição, nesse sentido. Então, a gente ficava à mercê de substituir nos 4 cantos do Estado e que, como você bem sabe, é bem grande, né? Nós temos aí embaixo da nossa jurisdição 599 municípios. Mas eu fico muito feliz, eu acho que eu nasci para isso, eu acho que quantas vezes eu viver, quantas vezes eu vou escolher essa profissão, me sinto absolutamente realizada. E agora com um friozinho na barriga de ter que administrar esse gigante chamado Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Fico um pouquinho mais à vontade porque já tive a oportunidade de ser vice-presidente judicial no biênio 15-16, onde a gente tinha a presidência do desembargador Lorival. E eu sei que a gente consegue, diante de grandes adversidades, que isso historicamente acompanha esse tribunal, mas de maneira nenhuma acaba fazendo com que a gente não tenha um desempenho reconhecidamente e nacionalmente, né, com relação à produtividade, com relação à efetividade. Eu acho que essa dificuldade que o tribunal enfrenta, ele nos dá cada vez mais força para a gente conseguir, com menos capacitação, capacitação, eu digo, de menos servidores, menos desembargadores, menos magistrados de primeiro grau. E assim a gente vai fazendo o nosso melhor para que isso continue, né, nessa perspectiva sempre de crescimento e deixar o nosso tribunal sempre em primeiro lugar em produtividade e efetividade. Acho que eu tenho muitos aliados, eu acho que a gente tem aqui uma grande família, quer de servidores, quer de magistrados de primeiro grau e quer de desembargadores. Então eu me sinto muito à vontade de contar com todos e fazer uma gestão bem compartilhada. Muito bem. Então, doutora Gisela, quais seriam as suas expectativas a respeito da gestão no biênio 2019-2020? Como eu disse já um pouquinho, historicamente a gente já sabe, quando a gente se candidata, que problemas grandes a gente vai enfrentar, né? Mas eu também sei que com a ajuda de todos e com as diretorias e os servidores e os desembargadores e os magistrados de primeiro grau, a gente consegue nos unir e ter força. Eu acho que eu tenho que lutar para, no mínimo, deixar o tribunal no patamar que ele se encontra, né? Acabou de sair a Justiça em Números do CNJ, agora em agosto, e a gente é campeão de todos os percentuais possíveis e imaginários, tanto dos juízes de primeiro grau quanto dos desembargadores envolvendo os servidores. Isso já para mim já vai ser uma grande alegria se eu mantiver o nosso tribunal no patamar que ele se encontra. Óbvio que coisas vão surgindo e o que eu puder criar para a nova gestão que virá, também farei, né? Não é só para ficar aqui na manutenção. Tenho algumas ideias, sou uma pessoa aguerrida, gosto muito de pontos e que são ainda
novos e a desempenhar um bom trabalho. E então pretendo a manutenção e a criação de outras coisas, porque não dá tempo da gestão fazer muita coisa, né? O tempo é muito rápido. Quando a gente entra, quando a gente vai ver, já está acabando e tudo é muito lento. As coisas não são rápidas como a gente tem a intenção de que elas sejam, né? Mas eu acho que eu vou me espelhar muito nas gestões anteriores, né? De honestidade, de transparência, de bom relacionamento, né? Quando eu fui dizer aos colegas que eu tinha a intenção de me candidatar, a minha palavra de ordem é compartilhamento. E eu acho que isso me favorece muito, me fortalece muito. Eu ando por esse tribunal o dia inteiro e eu vejo como as pessoas estão dispostas a me apoiar e fazer com que isso cada vez mais dê um passo para frente. Então, eu conto com absolutamente todos aqui, até com os terceirizados, que são importantes também para que a gente possa ter uma gestão. E aí, encarar desafios não antes né, encarados, Brasília e acompanhamento de projetos e criação de outros projetos. Então, acho que isso é a minha palavra de ordem, é manter e dar um passinho para frente também. Doutora Gisela, a sua passagem pela vice-judicial foi muito marcada pelo fomento, né, à conciliação. Né? Com relação a esse tema, quais são suas expectativas? O que a senhora tem a dizer? Esse é um ponto muito caro para mim, porque realmente a gente conseguiu nesse biênio inovar e fazer a criação de um centro de conciliação que não era previsto, né, pela resolução 125, a Justiça do Trabalho estava à margem disso, mas juntamente com a doutora Andréa Guelfi e com a doutora Marinê Starga, a gente entendeu que a Justiça do Trabalho não poderia ficar à margem deste movimento e deste mecanismo tão satisfatório para a solução dos conflitos. E a gente implementou e inovou e fizemos um SIC de segundo grau, à época a denominação era Centro Integrado de Conciliação. E com o apoio total do desembargador Lorival, que era presidente à época, a gente conseguiu fazer um centro integrado de segundo grau, onde a gente tratava então de tentar fazer a conciliação nos processos de segundo grau. E tivemos um feedback altamente positivo, pensamos como fazer e entendemos que a melhor forma era realmente chamar as empresas, as maiores devedoras, e a partir daí começar a trabalhar as conciliações. E a gente teve rapidamente uma resposta extremamente favorável, porque era um projeto que a gente entendia bom para todos, né? Bom para a empresa que pagava o seu débito, né? Que é um crescimento muito grande, numa valorização muito maior do crédito para o reclamante do que ele teria de aplicação financeira para esse dinheiro. Então, as empresas precisam ter uma saúde financeira para gerar o emprego. O reclamante que estava, às vezes, esperando o recebimento e já tinha anos de contenda e não recebia, e o judiciário que se sentia muito favorável de fazer esta conciliação composta e não imposta, né? E a gente viu que essas empresas de grande porte, essas multinacionais, que contavam com passivos expressivos, aderiram absolutamente a esse mecanismo, e a gente começou então a chamá-las, e numa transparência absurda, porque cada vez que a gente chamava uma empresa e recebia delas essas listas de processos a tentar conciliar, ia para o site do tribunal, e o presidente estava absolutamente ciente de tudo isso, e a gente então fazia com que esse mecanismo fosse posto na mesa. Em pouco tempo a gente já estava recebendo listas de 450 processos, 500 processos, 100 processos, e a gente teve esse movimento muito acirrado neste biênio. E fico muito feliz, Patrícia, porque tudo isso continuou. É isso que eu digo para você, a gente planta a sementinha e o biênio seguinte fomenta e implementa outros, né? Nós começamos artesanalmente, manualmente, e hoje a gente vê no nosso centro de segundo grau, capitaneado pela doutora Kathleen, o quanto evoluiu. Hoje ela tem um dispositivo ali, uma secretariazinha, podemos chamar assim, que faz a tramitação antes e depois do processo, um crescimento absurdo de número de audiências, um local super apropriado, ela aumentou a sala de espera, tudo isso com sofás confortáveis, com um clima
de harmonia. A escola foi maravilhosa, nós estamos no implemento do 7º curso para magistrado e servidor de conciliação, de mediação. Então, tudo isso foi um crescimento de lá para cá que eu fico muito satisfeita, né? E a doutora Kathleen também foi premiada com algumas práticas que vai fazendo. E eu acho que a solução pacífica, a solução composta, no meu entendimento, é a solução melhor que a gente pode dar para o jurisdicionado. Até porque, você sabe que você é magistrada, o número de processos que a gente recebe, ele é humanamente impossível de você dar para o jurisdicionado, na rapidez que ele merece, a contraprestação. Então, acho que a gente tem que tentar, em momentos, e eu consegui participar de várias audiências, onde a gente via que processos emblemáticos de acidentes, que ali tinha mágoa, que ali tinha perda de capacidade, e que quando a gente coloca numa mesa e escuta um pouquinho a necessidade das partes, a composição sai muito bem e sai muito feliz para todo mundo, né? Uma conciliação trabalhada com números reais, com números justos, né? Nada de fazer valores pequenos ou propostas indecentes, absolutamente. Os processos são estudados e os números que vêm à baila para a negociação são reais, né? E a gente sabe o quanto a 15ª hoje é campeoníssima nesses acordos. Não importa se é semana da execução, não importa se é a semana da conciliação, a 15ª ela faz números dobrados do segundo colocado. Então, nós tivemos um desempenho, não sei se foi nessa última, da execução ou da conciliação, numa casa de quase 300 milhões, onde o segundo colocado, também de grande porte, fez 100. Então, eu acho que esse empenho de todos os magistrados, principalmente do 1º grau, onde tem hoje os sejusques, que é assim que é a denominação, eu acho que é um parabéns a todos mesmo de coração, porque é um trabalho magnífico dos juízes de 1º grau e a conscientização de que isso, para nós, é o melhor movimento, né, para os magistrados e para as partes também, tanto para a empresa quanto para o próprio reclamante. Doutora Gisela, muito obrigada por suas palavras de entusiasmo, de esperança para o nosso futuro. E para os nossos seguidores, nós teremos ainda uma entrevista da doutora Gisela, que ela concedeu para a nossa revista, que vai ser publicada em breve. Até mais. Obrigada, Patrícia, pela oportunidade e contem sempre comigo.